Bem-vindo a mais um episódio da nossa Sim, o Turing era um matemático. E em 1935 ele foi eleito Fellow do King's College por seu brilhante trabalho acadêmico, começando a explorar temas que dariam origem à sua contribuição revolucionária sobre números computáveis. Mas foi em 1936 que ele publicou o artigo On Computable Numbers, então sobre números computáveis, introduzindo a famosa máquina de Turing, que definiu o conceito de computação. Turing então foi para os Estados Unidos, onde entre 1936 e 1938 ele concluiu seu doutorado na Universidade de Princeton sobre a orientação do lógico Alonzo Church, um famoso Alonzo Church, e a sua tese, então, com tradução livre, Sistemas de Lógica Baseados em Ordinais, apresentou a ideia da máquina oráculo, antecipando conceitos que seriam fundamentais para a inteligência artificial. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing foi para Bletchley Park, onde ele liderou uma equipe de criptógrafos para decifrar as mensagens codificadas pelos nazistas com a máquina Enigma. E para isso, Turing desenvolveu a máquina chamada Bomb. Então, era uma máquina capaz de testar rapidamente milhares de combinações. E embora o filme O Jogo da Imitação, que é um filme maravilhoso, tenha dramatizado essa história, é importante lembrar que Turing se baseou nos avanços dos criptógrafos poloneses, como, por exemplo, Marian Rejewski, antes de aprimorar as suas próprias técnicas. E estima-se que o trabalho de Turing tenha encurtado a guerra em pelo menos 2 anos. Mas o que a criptografia tem a ver com o pensamento computacional, que é o nosso tema principal? E tem a ver em vários quesitos. Então ela ensina, a criptografia, né, ensina a criar e decifrar códigos aplicando padrões e lógica. No ensino, isso é uma ferramenta muito importante para desenvolver habilidades algorítmicas e de resolução de problemas. E um exemplo prático seria, por exemplo, pedir aos alunos que criem um código de substituição de letras ou um código de César, onde cada letra é deslocada no alfabeto. Essas atividades introduzem algoritmos e incentivam o raciocínio lógico. Após a Segunda Guerra, Turing se perguntou: será que máquinas podem pensar?
ele desenvolveu, tentando responder essa pergunta, o famoso teste de Turing, que ainda hoje é usado para avaliar a inteligência artificial. Então, assistentes virtuais como a Siri e a Alexa, por exemplo, existem em parte por causa das ideias de Alan Turing. E olha só que interessante, e esse exemplo que eu vou trazer agora, ele pode inclusive ser trabalhado também em sala de aula, dentro da proposta da computação desplugada. Então, o Turing criou um algoritmo para jogar xadrez. Mas naquela época não havia computadores disponíveis que computassem, que trabalhassem com esses algoritmos. E ele acabava jogando manualmente, seguindo o seu algoritmo. E o seu interesse por padrões também o levou a estudar fenômenos naturais, como as manchas de leopardos, e o seu trabalho influenciou tanto a biologia quanto a matemática. O Turing enfrentou dificuldades pessoais bem importantes. O filme, O Jogo da Imitação, ele traz também essa questão. Em 1952, ele foi condenado por ser homossexual, o que era um crime na Inglaterra naquela época. Ele passou por um tratamento de castração química e em 1954 ele foi encontrado morto. A causa oficial foi dada como suicídio, mas, na verdade, nunca foi completamente esclarecida. A morte dele nunca foi completamente esclarecida. E embora o seu trabalho seja frequentemente visto como um marco isolado, ele não foi realizado em total isolamento. O Turing conviveu com outros gigantes da ciência da computação, como, por exemplo, Kurt Gödel e o John von Neumann, enriquecendo a sua própria visão. Como professor, Turing também teve impacto na formação de grandes nomes, como Robin Gand e Beatrice Worsley. E foi ali, a Beatriz, que foi uma pioneira da ciência da computação e um nome importante também para nós trazermos aqui mais para frente nos nossos episódios. E o Turing nos deixou mais do que máquinas. Ele nos deu uma nova forma de pensar. O seu trabalho moldou a computação moderna e o ensinou que algoritmos e raciocínio lógico são habilidades fundamentais não só para o desenvolvimento de máquinas ou para o desenvolvimento especificamente dentro da área das exatas, mas que eles podem ser aplicados para resolver problemas da nossa vida. E o Turing então deixou ali um importante legado, preparando as gerações futuras para lidar com esses desafios do mundo digital. A história de Alan Turing nos ensina que inovação depende de visão e coragem. Eu espero que você tenha gostado bastante desse episódio e no próximo nós continuaremos explorando o impacto do pensamento computacional na educação. Até lá!